Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de negócios. Aqui a gente trata de empreendedorismo, a gente trata de carreiras, a gente trata sobre finanças pessoais, investimentos, tudo aquilo relacionado ao mundo dos negócios. Hoje eu estou muito feliz porque 3 anos e meio de programa já, gente. Quase 3 anos e meio, né? Completo agora em agosto, 3 anos e meio de programa. E vocês sabem, né, que eu gosto de falar de investimentos. E eu sempre quis trazer alguém para falar de consórcio. E hoje, finalmente, eu consegui. Então, hoje eu trouxe um friburguense, especialista em consórcio, para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas. Então, já aproveita aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar na descrição do vídeo, que eu vou intimar ele a responder as mensagens junto comigo ali depois. E ele é o Fabiano Schumacher, especialista em consórcio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, Hugo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E uma das coisas que me motiva é falar de aumento de patrimônio, ajudar pessoas. Legal. E o consórcio é isso. Muito bacana. Eu vou ser sincero, eu tinha muito preconceito com consórcio, tá? Aficionado por bolsa de valores, não sou trader, né? Eu sou investidor de longo prazo, mas assim, sou apaixonado por investimentos. Depois que eu fui trabalhar no banco, por incrível que pareça, né? Mesmo com o formato do banco vender consórcio, que eu acho totalmente equivocado, que não tem o mínimo de leitura. Sim. Inclusive, eu levava umas broncas assim aqui. Isso aqui não é consultoria financeira não, tá? Aqui é vender e tchau, venda e tchau. Eu falei, pô, venda e tchau. Bater a meta. Bater a meta e tal. Eu falei, não, pô, tem que entender se vai fazer sentido para o cliente. Se não fizer sentido, eu vou ofertar um outro produto. Mas, enfim. Então, mesmo não concordando muito com aquilo, eu pude ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o consórcio. E eu vi que eu falei, cara, isso é uma ferramenta muito interessante. Então, se a pessoa souber como usar, souber fazer um pouquinho de conta, tiver paciência para estudar, porque muitas vezes, Fabiano, o cliente chegava lá no banco e falava assim, era raro, mas acontecia, quero fazer um consórcio. E a pessoa pegava o primeiro que aparecia e jogava, sabe? Eu acho que o bom vendedor, né, o bom consultor, poxa, beleza, o que você precisa? Qual é o seu objetivo? Esse daqui, tá? Me dá algumas horas para eu dar uma olhadinha aqui nos grupos para ver o que eu acho de melhor opção para você. Isso também eu nunca vi. Então, era sempre na pressa, sempre na correria, pelo menos, porque eu não estou falando que todas as agências são assim, mas eu trabalhei na agência do Centro de Nova Friburgo, que era a maior do estado, eu não lembro se maior em espaço físico ou em número de clientes, acredito que seja em espaço físico, mas eu trabalhei na maior agência, né, do banco do qual eu trabalhei do estado do Rio, então, assim, era super acelerado, super corrido. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é o seu trabalho com pessoas, como que você faz esse atendimento, esse filtro, se acaba sendo realmente uma espécie de consultoria, sim, ou se é mais um produto de venda? Ou os dois. O meu trabalho, são 24 anos que eu tenho foco na nossa região. Eu sou friburguense, você já anunciou dessa maneira. Grande parte, talvez a grande maioria dos meus consorciados são daqui de Friburgo. E essa consultoria é o que tem chamado a atenção e tem levado a gente, né, estar onde estamos, graças a Deus. Grupos de consórcio. Pessoas que chegaram para você, eu quero comprar um consórcio, chega para mim todo dia dessa maneira. Só que, se não tiver realmente uma pesquisa, se você não entender a real necessidade do cliente, porque muitas vezes, Hugo, chega cliente para mim querendo comprar consórcio e com 5, 10, 15 minutos de conversa, eu falo, querido, esse produto não é para você. E aí, muitas pessoas... Poxa, mas você está falando isso para mim? Eu vou colocar você no grupo de consórcio, daqui a pouquinho você está frustrado, não vai te atender. O que você pretende não é isso, o consórcio não é para isso. Por quê? Hoje a internet está aí, né? Que bom. Mas tem muita coisa que a gente que tem uma experiência olha e fala, pô, não é bem assim. Cada cliente, eu procuro entender essa necessidade dele, trazer para dentro daquilo que nós temos de grupos, falar de lance, falar de taxa, ver a melhor negociação, se é para agora, se é para depois. Você falou que é investidor de longo prazo, eu também sou. Eu faço consórcio para ir pagando e lá na frente eu vou ver o que eu vou fazer, troco o carro, vou viajar, alavanco o patrimônio. É assim que eu entendo essa consultoria. Isso tem dado muito certo. Entender a necessidade dos clientes. Grupos de consórcio, nós temos milhares. Agora, às vezes, uma fala do cliente
aponta, às vezes, para um grupo em específico, para um produto específico. Às vezes, alguma coisa que ele traz de informação também define, olha, isso aqui não é para você. Entendi. Entendeu? Então tem um perfil de cliente para consórcio. Do mesmo jeito que eu aprendi, né? Eu comecei a estudar finanças já tem uns 10 anos, invisto já tem uns 10 anos, mas como consultor financeiro eu estou desde 2020. E naquela afobação eu comecei a pregar a bolsa de valores para todo mundo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Poxa, uma ótima ferramenta de investimento de longo prazo. E eu comecei a perceber que não é para todo mundo. Aliás, não é para a maioria das pessoas, principalmente o brasileiro, que é ansioso, que quer ganhar dinheiro para ontem, que quer ficar rico rápido. Então, quer dizer que para o consórcio também tem isso. Tem que ter essa leitura para ver se o cliente tem esse perfil para esse produto. Você quer ver só uma coisa? Lá atrás, quando mais de 20 anos, quando era o início, né? Da nossa trajetória, nós tínhamos aquelas tabelas físicas, né, e ali eu tinha aqueles planos que começavam com 10 mil até, sei lá, 100 mil, e com aqueles prazos ali, e o cliente pegava e, eu quero esse aqui e eu quero dar um lance mês que vem para tirar. Qual é o lance? Aí você ia lá, olhava o histórico, aí, olha, vai ser mais ou menos isso daqui. Aí o cliente pegava, dava o lance e tirava. Mas lá atrás, a gente estava falando de lances menores. Que hoje, no consórcio Canopus, que é a administradora que eu represento, ou qualquer outra aí, tá tudo lance alto. 50, 60, né? O dinheiro está caro. O dinheiro está caro, com a migração para o consórcio é muito forte. Sempre foi assim. Já passei por cenários de se for botar no gráfico, né? Sobe, desce, inflação alta, inflação baixa, mercado bom, mercado ruim. Cara... Hoje em dia, o cliente, se ele não entender que o consórcio, a gente voltando no assunto, se ele não entender que o consórcio ele pode ser um produto mais econômico, a nível de parcelamento, ele vai ser um ajudador, parcelas que cabem no bolso. Mas se ele quiser para agora, ou ele tem um lance muito forte, ou ele vai ficar frustrado. Agora, se ele vai pagando, e daqui a pouquinho ele consegue... ser sorteado, muda tudo, Hugo. Eu tive um exemplo agora bem recente, um cliente que deu o lance dele seria lance vencedor, só que aconteceu o quê? Ele foi sorteado. Rapaz, é uma das dúvidas que eu ia te perguntar. Conta aí como foi. Pois é, o que acontece numa situação dessa? Todos do grupo participam do sorteio mensal, Sim. que a gente chama de assembleia. Né? Todos eles participam. Quem de fato está concorrendo ali, aqueles que pagaram em dia. Esses estão aptos a concorrer ao sorteio e ofertar seus lances. Aconteceu isso com ele. Ele estava na Assembleia, ele foi o sorteado do mês. Quando eu fui analisar o lance, ele seria um dos vencedores, porque o lance, na realidade, você tem um lance... mais alto e até que se esgote aquele valor arrecadado do grupo, ele vai contemplando. Então você tem lá um lance de 60%, outro de 58%, um outro de 57%, e às vezes contempla todo mundo. Por quê? Porque a arrecadação do grupo é um grupo que a gente chama de sadio, e aí ele vai fazer todas as entregas. E ele seria um desses contemplados, né, por lance. E aí, para quem tinha ofertado acima de 50%, para tirar do bolso 50%, e de repente eu dou a notícia que ele foi sorteado, se ele pega a carta aqui, sorteio, eu não vou botar mais o dinheiro. Talvez aqui ele estava imaginando uma aquisição, era um automóvel. Com essa carta, colocando o lance, olha só o que é o consórcio. A carta chegou no sorteio. E o dinheiro do lance? A opção dele foi trocar aquilo que ele compraria de carro. Ele pegou o dinheiro, botou em cima da carta e aí então comprou um carro bem melhor. Existem pessoas que poderiam ter aqui, pega esse dinheiro aqui, deixa guardado e agora eu tenho a carta aqui para utilizar. Também seria. A opção dele não foi essa, foi comprar um carro melhor. Tem disso. Entendi. Agora, já tive também clientes, também bem recente, que eu fiz até uma brincadeira com ele. E é até estranho falar isso aqui agora, né? Porque é até um primo meu, que faz consórcio comigo há muito tempo. Cara, ele foi o último de um grupo local que nós fizemos aqui na região. Cara, ele foi o último. Na penúltima assembleia, tinham 4 pessoas a serem contempladas. 4. O grupo, nessa arrecadação,
contemplou 3. Adivinha quem ficou? Ele. Aí eu até brinquei. Falei, pelo amor de Deus, você não vai ser... você não vai perder para você na última. Até mesmo porque não tinha como perder. Aí resolveu. Nesse caso, ele retirou em espécie. Por quê? Quitado, dinheiro no bolso. Entendi. Se você quiser até que a administradora pague o carro que você... o carro imóvel e tal, beleza. Mas na opção dele, botamos o dinheiro na conta dele. Bacana. Ô, Fabiano, antes da gente continuar nosso papo, que está muito legal, eu estou ansioso para te perguntar um monte de coisa, mas eu não posso deixar de agradecer as pessoas que fortalecem e apoiam esse projeto de levar educação financeira para as pessoas, de levar dicas valiosas, né? Quando eu falo sobre carreiras também, eu entendi que eu preciso falar sobre carreiras porque eu preciso ajudar meus telespectadores a ganhar mais dinheiro. Não adianta ficar falando aqui, vamos cortar a despesa para investir. Não, cara, vamos crescer, vamos fazer curso, vamos se profissionalizar. Então eu trago pessoas para falar de carreira, eu trago empreendedores. Hoje você aqui falando de consórcio, que é uma excelente ferramenta, na minha opinião. E quem apoia isso aqui desde o início? O Estúdio Realiza Podcast. Hugo, mas você é proprietário do estúdio, gente. Mas desde a época da gestão do nosso amigo Gilcimar Brito, que ele ficou até 2023, agosto de 2023, né, como proprietário do estúdio. Quando eu comecei a gravar meu projeto, ele falou, Hugo, eu faço questão de ser seu patrocinador, né, que o Estúdio Realiza e apoia esse projeto. Então eu vou te ajudar, eu vou patrocinar você com valor para você começar a gravar esse podcast. Eu não tinha nem lançado o livro ainda, não tinha lançado o curso, não tinha lançado nada. E ele desde o início me apoiando. Então, eu carreguei essa herança dele de apoiar bons projetos, né? Então, se você tem uma história de empreendedorismo, se você tem um projeto social, alguma coisa bem interessante, você pode entrar em contato com a gente. Vai ter uma condição diferenciada para você, sim. E você quer gravar o seu conteúdo digital. Hugo, eu quero gravar minha palestra, eu quero gravar um curso online. A gente tem clientes aqui que gravam curso online com a gente, que gravam podcast com a gente, que tem simplesmente canal no YouTube, vem para gravar reels para o Instagram, enfim. Seja qual for a sua necessidade, o Estúdio Realiza está aqui para atender você, tá bom? A gente tem parceria com a Rádio Comunidade, com a TV Real também. A gente tem vários outros pacotes também de serviços, de edições, cortes, enfim. O que você precisar, você pode contar com a gente. Está aqui o contato na tela para você fazer o seu orçamento sem compromisso, tá bom? Curso BI, curso de línguas, né? Como cliente, estou muito satisfeito com o curso BI. A Rosane teve aqui, a gente fez 2 entrevistas muito legais falando dos benefícios de saber falar um segundo idioma, inglês, alemão, seja o francês, seja o espanhol, né? Pode ser por intercâmbio, pode ser por um hobby, mas pode ser também para crescimento na sua carreira profissional. Então, se você quer estudar inglês, a minha recomendação para você é o curso BI. Fica no final da rua Monte Líbano. Gente, quando acaba o Monte Líbano, vocês olham para o outro lado da rua, para o lado esquerdo, vocês vão ver lá o curso BI. Já há mais de uma década aí ensinando idioma para vocês, tá bom? Se quiser conhecer um pouquinho mais, assiste a entrevista lá que ficou maravilhosa. E Contes, contabilidade e assessoria financeira. Quem cuida das nossas empresas? Aí Contes, é claro, inclusive da startup da Bumper também. Então, meu amigo, você tem uma startup, você tem um MEI, você tem um Simples Nacional. Ou está na dúvida, poxa, será que eu devo ir para um Simples? Já aconteceu isso comigo em consultoria empresarial, que eu também presto. O cliente falou, eu quero saber se eu estou achando que eu tenho que ir para o lucro real. O que você acha? Eu falei, peraí, então eu tenho que trazer Contes para essa conversa aqui, porque eu sozinho, né, minha especialidade é contabilidade. Então, se você precisa fazer uma consultoria avulsa também, para poder entender o momento que a sua empresa está, ou se você quer declaração de imposto de renda, né? A gente está na época chegando, aí, né? Está chegando. Chegando não, já chegou, Já né? chegou, né? Então o Leão já está aí para pegar a fatia dele, a mordida dele, mas independente do estado que você esteja, a Contes já atende clientes em quase todos os estados do Brasil, né? São dezenas de clientes, já quase centenas, né? Acho que já está passando de 100 clientes aí espalhados por todo o Brasil. Então, se você precisa fazer a contabilidade da sua empresa, essa é a empresa que eu recomendo para vocês, porque como cliente, digo sempre, eu assino embaixo no serviço da Contes, tá bom? Um grande abraço a Duda. Inclusive, meninas, vocês têm que vir aqui, elas estão me devendo uma entrevista, você acredita? Traz pra cá. Estão há quase um ano aqui patrocinando a gente e não deram entrevista ainda, então, por favor, venham aqui, tá bom? Principalmente agora para falar dessas atualizações aí, né? Sim. E vamos lá. Mirella Alve Odontologia também, então estou usando um aparelho aqui, Invisalign, bem diferente, bem confortável. Inclusive, hoje eu fiz a troca da plaquinha, passei, né, no consultório da Mirella, peguei a plaquinha nova, a gente já fez a troca. Gente, um aparelho super confortável, você que precisa de usar o aparelho, seja por uma questão estética ou de saúde, que na verdade sempre envolve saúde, né? Eu fui por uma questão estética, estava ficando com a janelinha aqui no meio, né, com 5 meses de aparelho, já fechou. Continuo usando por uma questão até de saúde, né, para poder alinhar todos os dentes. Estou muito satisfeito com o trabalho da Mirella, então é um excelente profissional. Você que quer conhecer o trabalho dela, ela atende ali no prédio da Bullock, no centro de Nova Friburgo, e tem, claro, uma condição especial para todo mundo que é ouvinte e telespectador aqui do DutraCast, beleza? Gente, sem mais delongas, vamos continuar aqui, depois a gente fala da segunda parte dos patrocinadores, porque eu estou cheio de perguntas para fazer. Bom, Fabiano, eu vejo o consórcio muito como uma ferramenta e não como um investimento, por quê? As pessoas que eu vi falando de consórcio como investimento, é assim, você vai pagando que lá na frente você vai ter um dinheiro.
Se é só para poder sacar o dinheiro lá no final, compensa até investir numa poupança, que pelo menos você vai ter uma rentabilidade. Lógico que, é o que eu estou te falando na questão da ferramenta. Hugo, eu tenho dificuldade de juntar dinheiro. Hugo, eu não consigo juntar dinheiro de jeito nenhum. Eu já peguei clientes assim, que ele não consegue juntar dinheiro, ele não consegue investir, mas ele paga todas as contas dele em dia. Então, esse é o produto perfeito para você. Sim. Então, esse é o primeiro perfil que eu acredito. Tá de acordo, Fabiano? Então, completamente você pode, de acordo. Completamente de acordo. E tem uma situação muito importante nisso aí. Sabe qual é o percentual que eu, assim, rapidamente posso falar aqui? Sim, claro. Mais de 60%. Uns 60% aí preferem um boletim para pagar para juntar. É o que você acabou de falar. Facilita, o consórcio, né? É isso, cara. Porque a pessoa tem esse compromisso, poxa, eu preciso pagar minhas contas, mas muitas vezes com o investimento, o nosso eu da manhã que eu gosto de falar, a gente esquece de pagar, né? Então o consórcio é uma ótima ferramenta para isso. Lembrando, claro, né, como o Fabiano disse aqui, você não precisa, você pode esperar até o final, né? Mas se você for contemplado antes, se você usa isso para poder fazer essa multiplicação, essa alavancagem de patrimônio, vale muito a pena por causa das taxas também. Sim. Inclusive, é uma pergunta que eu queria te fazer, na Canopus, tem um padrão de taxa de administração ou varia de grupo para grupo? Como que funciona a questão da taxa administrativa de vocês? Tá. Não é por grupo, tá? O grupo, ele tem... são vários créditos, tá? Existe uma regra estabelecida para isso, que todas as administradoras, elas obedecem. Existe um crédito mínimo e um crédito máximo. E aí você forma um grupo. Por exemplo, você tem um crédito máximo de R$100 mil, o crédito mínimo desse grupo será 50 mil. E ali você vai ter vários prazos. Né? Aí, conforme a administradora e conforme o número de participantes do grupo. Aí começa a definir taxa. Tá? Então, se você tem um prazo de 90 meses, a taxa ela é 17%. E aí ela vem caindo conforme vem diminuindo os meses, né? E, obviamente, aumentando o valor de parcela mensal. Então, dentro de um grupo, você tem prazos diferentes, créditos diferentes e taxas diferentes, conforme o que? O prazo de pagamento. Entendi. Isso, na grande maioria das administradoras, acho que praticamente 100% delas. Mas tem um padrão base, Hugo, beira de 15% a 30% no total. Existe algo assim, para a gente ter uma noção? Por exemplo, a pessoa ela está querendo estudar, fazer um consórcio para fazer uma alavancagem. Um consórcio residencial, por exemplo, que é o meu queridinho. Sim. Ela entra em contato para ver a disponibilidade de grupo para poder ver a taxa, ou ela já consegue fazer uma conta ali antes de te procurar? Eu sei que vai beirar ali entre 15% a 20%, 25%. A taxa para o consórcio de imóvel ela é maior que a de automóvel. Tá? É bom que fique claro isso. Tá. Porém, ainda é infinitamente, eu gosto dessa palavra, infinitamente mais barata do que um financiamento bancário. Totalmente. Existe o cliente do financiamento e existe o cliente do consórcio, não vamos esquecer não. E eu gosto de falar que o financiamento anda para cá, o consórcio anda para lá, embora produtos que se pareçam, mas não tem nada a ver um com o outro. Um tem um objetivo e o outro. Concorda comigo? Totalmente. Né? Então, nessa característica dos grupos, do consórcio, para você alavancar patrimônio, para você trazer, definir uma taxa. Você sabe que eu estou pegando muito, cara? Pessoas que falam assim, com R$3 mil, com R$2 mil, o que eu pago e onde eu chego? A taxa, ela já não está definindo muita coisa. Eu tenho ouvido muito isso. Interessante. É interessante pra gente que geralmente a pessoa vem, né? Qual é a taxa? Como é que é? Não, menor taxa, não, vamos brigar aqui e tal. Porque não tem briga, é engessado. Ou você no prazo ali, aquela taxa acabou, a gente não tem como tirar nada ali. Mas, cara, como tem acontecido isso, Hugo? O mercado ele mudou, né? Quando começa a falar de alavancagem, hoje o cara faz a conta, se ele pode pagar, quanto ele pega, e aí se ele pegar aqui, ele coloca o dinheiro para lá, e aqui paga a prestação. Essas são as contas que a gente tem feito hoje. Mas assim, uma média de taxa de administração para consórcio de imóvel é uma taxa aí entre 20% e 25%. Perfeito. Só usando como exemplo, gente, eu tenho um financiamento, tá? Pela Caixa Econômica, eu pago 9% ao ano. Eu fiz esse financiamento em 2022. A taxa, acho que está até um pouco maior agora, está beirando 10%, 11% em alguns casos, né? Eu peguei de 8,9%. E eu fiz essa simulação com o consórcio. Falei, poxa, se eu quisesse quitar o meu imóvel via consórcio, como que eu poderia fazer? Porque existe essa possibilidade também. Você está com o seu imóvel financiado. Poxa, mas eu vou fazer uma carta de consórcio, contemplei, eu vou lá e quito o financiamento, que é inclusive o que eu fiz. Sim. Né? É uma estratégia interessante também. Então, vamos pensar, gente. O meu financiamento falta aí uns 25, 27 anos para eu acabar de pagar.
a 9%, vou botar arredondando, né? 9% ao ano, poxa, eu vou pagar 2,5 imóveis, já fiz essa conta já. No consórcio, Fabiano trouxe aqui algo entre 20%, vamos botar até 30% para a gente ter um número um pouco mais conservador. Mas é 30% no prazo total, não é isso? Isso que eu estava prestes a falar. Né? A diferença está aí. É muito comum também cliente falar assim, quanto é a tua taxa? 20%. Você está maluco? 20%? Calma. É 20%, mas é em 220 meses. Uhum. Terminou 220 meses, quanto que você pagou? 20%, 25%. Então, essa é a diferença do consórcio frente ao financiamento. Se você pegar essa taxa de 20% e diluir isso no prazo... 2%, 3%. Rapaz, fica muito baixo. Uhum. Muito baixo. Agora, assim, eu quero trazer um alerta, porque, assim, eu já vi muita coisa errada trabalhando em banco, via questão de consórcio, né? Para a gente deixar a conta mais esclarecida, existe no consórcio, diferente do financiamento, por exemplo, na tabela Price você vai ter um valor fixo, na tabela saque de financiamento você vai ter um valor decrescente, né? Você vai começar a pagar a sua parcela aqui, ela vai caindo com o tempo. No consórcio a gente tem um reajuste que geralmente é pelo INCC ou pelo PCA em alguns casos, isso. Mas geralmente acredito que seja mais pelo INCC. Imóvel, né? INCC, automóvel e PCA. Perfeito, perfeito. Então, eu fiz uma média histórica, pelo menos dos últimos anos que a gente teve aqui, e deu um valor aproximado de 6%. Se eu fosse tirar a média, tá? Teve ano que subiu 10%, teve ano, enfim. Vou botar numa média de 6% ao ano. Se eu pegar 6% e somar com 3% ao ano de taxa administrativa, vai dar os 9% do financiamento. Aí, como eu já vi também, alguns colegas da profissão, mas dá no mesmo, porque se eu for pegar o reajuste do INCC, e se o reajuste do INCC for mais alto do que o que eu pago na prestação do apartamento? Mas, meu amigo, o financiamento, a gente está falando de 30 anos. 20, por exemplo, no meu caso, ainda falta 20 e poucos anos, né? Se falta um ano para você quitar o seu imóvel, 2 anos, tudo bem. Beleza. Agora, se você está querendo calcular isso quanto financiamento, o financiamento são 30 anos, o consórcio está falando de quê? 15 anos? 16 anos? Tem consórcio hoje até 18, né? 18 então, anos. Mesmo que a taxa fosse um pouquinho maior ainda assim compensaria por causa da diferença, né? Sabe uma coisa o que eu sempre falo? E o consórcio, a nível de compra parcelada, ele sempre foi, cara, e vai continuar sendo a melhor opção. Uhum. Aí vai diferenciar se eu posso esperar, se eu tenho capacidade de pagamento, muitas vezes, no caso do imóvel, né? Às vezes o cara está com um imóvel alugado, ele está pagando aluguel e ele quer sair por imóvel próprio. Uhum. E eu já fiz conta, tá, da gente pegar o financiamento e o cliente decidir não fazer o financiamento e continuar pagando o aluguel e colocar um consórcio. Porque a hora que contempla, ele sai do aluguel. Por quê? Porque, olha só, ele pagando o aluguel e pagando o consórcio, a conta final ficou favorável ao consórcio. Uhum. Bem favorável. São necessidades. Uhum. É o que e aí, para você ver como chega essa consultoria, quando eu trago o consorciado, coloco ele na frente, cara, vamos lá, vamos conversar. Me recordo que quantas vezes na época da tabela física, lembra que eu falei aqui lá atrás? E aí qual era o negócio? Não, escolhe aqui, vamos lá. Não, vê aqui o prazo aqui, me dá o cheque. Preenche aqui, assina aqui. E eu tinha que levar aquele cheque embora lá para o cara pagar a primeira parcela. Uhum. Já aconteceu eu conversar com o cliente, e hoje isso é 100% do meu atendimento, do cliente falar assim, mas você não vai me pedir aqui um... Não, eu falei, não, cara, eu vim aqui para te ouvir, para entender. Agora, num segundo momento, a gente vai agora aqui, eu vou procurar, aí sim eu trago uma proposta, aí eu venho com material para ele, para quê? Para que ele compre o consórcio como o consórcio é. Entendi. Porque aí não tem inadimplência. Aquele boleto que chega para ele lá no e-mail dele mensalmente não é um tijolo de cimento pesado. Ele vai falar assim, poxa, meu boleto do consórcio chegou, será que eu vou ser contemplado? Né? Porque não pode chegar como se fosse um tijolo de cimento. O cara fala, meu Jesus, aquele negócio para pagar agora, como é que vai ser? Né? Então, a gente procura fazer esse tipo de atendimento e aí a coisa flui. Eu só queria deixar um detalhe aqui, que eu falei que tem esse reajuste anual do INCC, mas é porque o valor do seu crédito ele aumenta. Isso é feito para que a gente tem algo chamado inflação, né? Cada ano que passa, o nosso dinheiro acaba valendo menos, né? E o reajuste do salário, na minha opinião, nunca é tão compatível como deveria ser.
Então, esse reajuste é para que você não perca o seu poder de compra. Porque se eu faço uma carta hoje de consórcio de 150 mil e daqui a 18 anos, daqui a 15 anos eu tiro esses 150 mil, o que eu vou comprar com esses 150 mil? Será? Exato. Então, a gente tem que ter esse reajuste, né? Então, o valor da sua parcela ele aumenta, mas o valor do crédito também ele é proporcional. É importante falar isso, né? Isso é muito importante. Agora, falando de... a gente estava falando aí sobre aquisição futura, pegar dinheiro. É muito fácil fazer essa conta, tá? Se o cliente hoje ele entra num consórcio por uma questão de educação, não, eu quero tirar o dinheiro de um bolso e colocar no outro. Só que esse outro aqui tem um cadeado, é o consórcio. E eu não tenho a chave. Perfeito, analogia. Né? Então, ele começa a fazer esse processo de pagar e eu quero ficar lá para o final mesmo que eu não quero tirar. O que acontece lá no final? Devido aos reajustes, muitas vezes, quando chega lá no final, ele tem o valor que ele pagou. Ele pega o valor que ele pagou e olha o valor que ele vai receber. Ele ou ganhou um pouquinho, mas é pouquinho mesmo, tá? Não dá para falar que o cara vai entrar e vai ganhar dinheiro. Não é isso. Que não é o foco do produto. Não é o foco. Mas ele pode amortizar a taxa praticamente a zero. Já aconteceu comigo. De chegar no final, resgatar em dinheiro e eu ganhei lá R$1.000 e poucos. Tá? Eu não quero nem tratar como isso, mas e a taxa? Cadê? Sumiu. A taxa que lá na ponta era 18%. E chega no final, você faz a conta, ela é zero. Perfeito. Isso é muito fácil de fazer, mostrar. É simples. É só você ir calculando o reajuste de IPCA, simulando aí em torno de IPCA, está dando aí 4 ponto alguma coisa mês. Vai chegar nessa conta de forma muito fácil. Vamos, para a gente fechar legal essa questão de comparação de consórcio habitacional para financiamento imobiliário, eu vou dar meu parecer. Sim. Queria que você dissesse se concorda ou não e, lógico, desse sua opinião a respeito. O financiamento imobiliário, eu vejo, de repente, para uma pessoa que ela tenha um... Por exemplo, está tendo um empreendimento novo aqui em Friburgo que eu estou paquerando, já tô de olho. Eu falei com a minha esposa hoje, podia contemplar aquela carta para a gente pegar esse imóvel, que eu tô doido para pegar esse imóvel. Para quem pensa, por exemplo, em ganhar no spread, porque esse imóvel que eu estou citando, por exemplo, está na planta. Então, a gente sabe que quando tiver entregue, sempre tem uma valorização ali. Então, para a pessoa que ela pensa em comprar para vender daqui a 1, 2, 3, 4 anos de repente, eu acho muito interessante o financiamento. Porque você tem uma certa pressa. Ou se é aquisição de terreno, mais construção, e eu estou com pressa. Quero comprar um terreno amanhã, essa semana, e quero começar a construir esse mês, no máximo mês que vem. Então, entendendo essa urgência, o financiamento ele vai te dar esse crédito um pouco mais rápido. Sim. Né? A não ser, lógico, que você seja contemplado. Mas aí entra o fator sorte, né? Agora, numa conta de longo prazo, se você quer economizar, se você quer um crédito barato, eu não sei se é errado dizer isso, mas eu gosto de pensar no consórcio como crédito mais barato que existe. Eu falo dinheiro barato. Dinheiro barato. É porque não é um crédito exatamente, mas o dinheiro mais barato que existe, né? É o dinheiro mais barato que existe. E você concorda? Você acha que faz sentido o que eu disse? Faz todo sentido. Para uma pressa, um financiamento. Agora, para um investimento de longo prazo, algo um pouco mais consciente, pensando em economia futura, um consórcio. Sim. Eu acho que tem muita coisa ligada a isso aí. Mas, assim, uma das coisas que chama é capacidade de pagamento. O consorciado, o cliente que ele vai ver o financiamento e ver o consórcio, ele se espanta com a diferença que nós falamos isso aqui. Sim. Se ele pudesse decidir, naquele momento ali, independente do que vai comprar, ele vai falar, não, eu não quero fazer financiamento nunca. Eu vou fazer o consórcio que é muito melhor. Aí você começa, mas aí o fator sorte eu tenho? Eu tenho dinheiro para lance, para antecipar a minha contemplação? Não, eu não tenho. Aí o financiamento é o produto dele. Agora, a capacidade de pagamento, ela define muita coisa. Para saber se é financiamento ou consórcio. Porque às vezes o cara não pode pagar R$2.000 por mês, mas ele pode pagar 3 no financiamento. Por quê? Porque ele pagando 2 aqui, ele vai depender só do fator sorte. Embora hoje, no consórcio, nós não falamos aqui, quem tem fundo de garantia, isso é uma informação muito importante. Bem lembrado. O fundo de garantia, ele pode ser lance ou parte do lance. Tá? E ele incorpora aquilo ali e você pode fazer a utilização. Tudo bem, obedece às regrinhas lá, você não pode ter utilizado, né, durante 5 anos. Até existe uma regra para você poder pegar o fundo de garantia. Mas tem como fazer. Poxa, eu lembrei aqui agora de algo muito legal, ainda bem que eu lembrei. A gente falou da questão da pressa, do que o financiamento ele pode ser interessante para quem está com pressa de adquirir um imóvel no curto prazo. Quando eu digo curto prazo, pode ser, sei lá, 1 ano. 1 ano eu ainda considero curto prazo para fazer aquisição de imóvel. Só que tem uma estratégia interessante também, que é a questão do lance embutido. Você pode explicar para o pessoal de casa como que funciona o lance embutido?
Para a pessoa poder entender um pouco. O lance embutido é uma coisa que veio e revolucionou. Eu vou trazer assim para a gente entender bem. Se você faz uma carta de crédito de 100 mil e utiliza 30% da carta, automaticamente você tem uma carta agora de 70 mil reais, porque você utilizou esses 30%, que nessa conta representa 30 mil. E às vezes você não tem o teu recurso próprio, ele não te coloca de forma competitiva nas assembleias, mas se você usar o embutido e mais um dinheiro do bolso, você eleva o teu percentual e às vezes você é contemplado. Então é muito comum, aquele que quer 70 mil, ele faz uma carta de 100. E aí ele já tira esses 30%, isso abate no saldo devedor dele e muitas vezes ele faz uma contemplação a curto prazo. Hoje em dia eu tenho lance embutido de 30% ou até 50%. Do até crédito. 50%? Até 50%. Legal. Isso aí é interessante. Isso é superior. O cliente quer 1 milhão, ele faz 2. Nossa, interessantíssimo isso. E aí... Sabe por que eu acho interessante? Porque eu sou muito de fazer conta, né? E eu fiz uma conta, eu falei... Poxa, Hugo, mas dando um exemplo de 100 mil que você deu, poxa, Hugo, eu vou usar 30% de lance embutido, só vou receber uma carta de 70%, esses 30 mil, esses 30% eu perdi. Não, eu penso nisso como preço de você antecipar um recurso. Então, assim, faz total sentido. E ainda falo outra para vocês. Mesmo perdendo esses 30 mil, comparado ainda com a taxa de financiamento, ainda vale a pena. Mas agora eu vou trazer uma notícia para você. Você não perde 30 mil, não. Não existe isso. O que acontece? Quando você contrata uma carta de 100 e pega 70, esses 30 mil aqui, essa diferença, ele abate do teu saldo devedor. Sim. Tá? Ele abate do saldo devedor, é verdade. O que acontece, olha que interessante, você vai retirar 70 e pagar a taxa de quanto? De 100. Lembra que o contratado foi 100? Sim. É aí que está a diferença. E ainda assim, fica muito boa a conta. Então, é uma dúvida, Hugo, constante. Poxa, mas aí eu vou tirar 30 mil da carta e eu vou ter que pagar esses 30 mil sem usar. Ele é percentual. Ele entra e ele sai, vai para o teu saldo devedor e aí você sim. Aí não tem almoço de graça, né? Claro. Você contratou 100 mil, você vai pagar a taxa em cima dos 100 mil. Não, mas faz sentido, porque mesmo assim, se você for jogar isso, vamos supor que a taxa de administração seja de 20%. Vamos jogar para cima. A taxa de administração do meu consórcio habitacional é de 30% no período total, lembrando mais uma vez, de 15 a 18 anos. Mesmo que eu perdesse mais 30%, vamos botar 60%... A conta ainda é muito boa. É 6 anos de financiamento no banco. É 6 anos de financiamento a 10% ao ano. Mesmo assim, ainda compensaria. Mas então você está dizendo que ele abate do saldo devedor. Então eu posso abater isso ou no valor da prestação ou no prazo restante para pagar, correto? Aí agora, conforme a administradora entende que ela pode fazer, tá? Cada uma tem uma regra. Tem uma regra. Tá. No consórcio Canópolis, o lance embutido, ele não amortiza no valor da prestação. Tá. Ele vem trazer no prazo lá. Tá. Já aquilo que você coloca do bolso, que a gente chama de recurso próprio, esse você ou encurta prazo ou baixa o valor da prestação. Muito interessante. Tá? Então, aí existem administradoras que fazem conta lá. No consórcio Canópolis, nós temos uns planos que nós chamamos ou renovação 50%, que seria 50%, ou renovação 70%. Sabe esse caso que a gente está falando aqui de 100 mil? Que o cliente tem interesse nos 70? Eu já coloco ele no plano de 100 mil, mas ele já inicia pagando em cima de 70 mil. Ele já inicia? Cara, é fantástico isso. Renovação 70 nesse caso. Fabiano, eu quero 70 mil, mas o meu lance não é competitivo aqui, então eu quero botar embutido. Coloquei ele numa carta de 100 mil. Né? E eu trago essa prestação inicial dele já em cima de 70 mil. Óbvio, com a taxa de 100. Cara, mas é muito bom. É como se for... Essa é a famosa parcela reduzida? Isso. E aí que você que está procurando consórcio, lembra da internet? E aí tem lá, cara, uma covardia que eu vejo, ainda colocam lá aquele X vermelho assim. Promoção. Promoção não tem promoção, gente. É parcela reduzida. Sim. Uma outra situação... Aquilo o cliente paga depois, proporcional, porque tem que fechar o valor. Você quer ver só uma coisa? Você contratou uma carta de 100 com interesse em 70. Vamos continuar nesse raciocínio. Perfeito. Aí eu coloquei você na assembleia. Você está pagando em cima de 70 mil, lembra disso? Você foi sorteado. Eu vou chegar para você e falar, Hugo, você quer os 70 mil, que é o que você está pagando? Ou você quer ir para os 100 mil, que foi o que você contratou?
Poxa, Fabiano, eu fui sorteado. Eu acho que se eu pegar 100 mil, pô, é legal, hein? Essa diferença que você não vem pagando, a gente lança para diluir nas prestações futuras, vencendas, certo? Certo. E você agora passa a pagar a prestação em cima de 100 mil. Ou seja, não é porque você iniciou pagando em cima de 70 que você vai ter que engolir os 70, não. Rapaz, Você pode ficar entre 70 e 100. Eu estou cansado de vender consórcio que o cara faz a parcela reduzida em 50%, mas o foco dele, desde o início, é pegar 100%. Tava mirando no 100. Que interessante, eu não tinha pensado nisso. Isso que é bom falar com o especialista. Mas enquanto eu não tenho o imóvel, enquanto eu não tenho o automóvel, eu estou pagando pouco. Sim. É a capacidade de pagamento, lembra? Eu tenho capacidade de, muitas vezes, se eu for sorteado, eu absorver uma parcela um pouco maior, porque eu vou chegar nos 100% do crédito. Nossa, que interessante, cara. Muito interessante. O consórcio mudou muito, Hugo. Eu me recordo do meu pai, em 1988, consórcio, eu sempre vi um carro novo lá na garagem da minha casa e eu fui entender aos poucos que aquilo era consórcio. Cheguei a frequentar assembleias de rodar a bolinha lá, cair a bolinha. Cheguei. Bacana. Com meu pai. E o meu pai fez um consórcio de um Chevette branco. E você definia, inclusive, a cor do carro. E na hora da contemplação, era um Chevette branco. E aí eu me recordo que um colega dele, lembra do Marajó? Não é da tua época não, né? Marajó? Não, é só de nome. Pois é. E tinha o Chevette, que era o sedanzinho, e o Marajó, que era a peruazinha. E aí o meu pai queria o Marajó. Falou, poxa, acho que vou comprar esse carro que eu tô gostando dele e tal. E esse amigo do meu pai foi sorteado. E meu pai falou assim, poxa, eu queria trocar. Você fica com o Chevette e eu fico com o Marajó. Pode não. Não pode? Não. Ele comprou o Marajó, meu pai comprou o Chevette, aí eles trocaram entre si. Sim. Mas aí foi uma coisa... posterior. Contratinho de gaveta lá, porque a administradora... Olha só como é que o consórcio evoluiu. A gente está falando aqui, faz 50%, faz 30%, tira daqui, bota para lá. Cara, hoje está muito fácil. Hoje é entender o que o cliente quer. Aquilo que ele precisa, aquilo que ele pode pagar, da forma que a gente entender que é o processo. E vamos embora. Fabiano, eu sou muito de exemplo para poder entender melhor. E só para deixar claro, para ver se eu entendi direitinho. Vamos supor, então, que eu tenho essa carta de 100, que é o exemplo que a gente estava usando, e eu decidi... Para contemplar uma carta de 100 mil, pelo menos pelo que eu tenho visto, eu teria que ter algo entre 50 e 60 mil no mínimo. Tá certo? Correto. Mais ou menos? Não, é isso aí. Beleza. Então, algo entre 50% e 60% de lance. Ou seja, 50 e 60 mil. Pô, mas eu não tenho 60 mil. Mas eu tenho 30. Então, eu poderia usar 30 do lance embutido, 30 do meu bolso para dar os 60 e aí você tem tentar ofertar. Lembrando que a gente fala muito de dar o lance. No banco fala, você dá o lance. A gente não dá, a gente oferta o lance. Né? Se contemplar, se for aceito aquele lance, aí a gente paga, não é isso? Isso é uma dúvida, claro, tá? Né? Eu já peguei consorciado e falei, dá um lance. Não posso dar o lance agora, não. Vai que eu não sou que eu não sou contemplado. Eu vou ficar sem dinheiro. Não, o lance você só paga se ele for o lance contemplado. Você oferta o lance. Mas aí, voltando nesse exemplo, então, 100 mil, você tira o 30 do bolso, mais 30 do lance embutido, eu tenho 60, eu consigo contemplar essa carta. Tiraria ali, claro, os 70 mil em crédito, mas eu já teria esse recurso na mão de uma forma acelerada. Ou seja, você fica competitivo. Eu transformo 30 em 70. É isso aí. Assim. É isso aí, rápido. Tá? Isso que eu acho interessante. Isso aí é assim... falando de venda, hoje aí 90% dos clientes utilizam o lance embutido. Perfeito. Eu vou ser bem honesto para você. Com a taxa Selic alta desse jeito, inclusive eu sou muito contra isso, porque é um desestímulo à economia, é um desestímulo ao empreendedorismo, mas vamos levar o pensamento frio do investidor. Cara, tá me pagando, tô com segurança, tá tudo bem. Mas a gente está falando de um país onde ainda a grande maioria das pessoas gostam de investir em imóveis. E lembrando que os imóveis diferentes, por exemplo, uma bolsa de valores que faz assim, né? Você compra uma ação a 10, amanhã ela tá a 8, depois não sei o quê, ela fica oscilando. Gente, um imóvel você compra, para ele desvalorizar, só se de repente entrar uma boca de fumo do lado da tua casa, acontecer uma tragédia. Dificilmente vai desvalorizar. Se você fizer uma reforma no banheiro, você já já melhora o valor do teu imóvel. É impressionante. Sim. E outra coisa do consórcio habitacional que eu acho sensacional, você me explica se é padrão da Canopus ou não, mas eu acredito que seja.
O consórcio habitacional não é só para comprar uma casa, comprar um apartamento. Eu posso comprar um terreno, eu posso fazer uma reforma, posso usar para documentação. Como que funciona? Até onde vai esse limite do que eu posso fazer com essa carta de crédito, Fabiano? Isso. Consórcio de imóvel, tudo que é imóvel. Terreno, compra de imóvel novo, compra de imóvel usado também. Na planta, não. Ainda não. Tá? Eu já ouvi falar que tem algumas administradoras que fazem. Eu acho um pouco complicado, porque se você for contemplado na primeira assembleia, o imóvel está na planta, como é que vai fazer o que agora com isso? Você não tem que fazer. Tá? Então, eu não entendi bem isso ainda. A Canópolis não faz. Casa de madeira também não. Mas você tem terreno, reforma, ampliação, imóvel novo. Sabe aquilo que você falou agora há pouco aqui? Terreno mais construção? No consórcio dá para fazer também. Isso é maravilhoso. Dá para fazer também no consórcio. Você contrata lá uma carta lá, sei lá, de 500 mil e você compra lá 250 mil de terreno, os outros 250 você vai usar para fazer a tua construção. Isso é maravilhoso. Isso aí é fantástico. E a gente pode, vamos supor, eu fiz, usando esse exemplo dos 100 mil ainda, que acho que isso é uma conta tão redondinha, tão fácil de fazer. Fácil. Peguei, aí usei lance embutido, beleza, eu tô com 70 mil de crédito na mão. Só que, poxa, para eu fazer a casa dos meus sonhos, ou então o que muita gente faz, né? Quem consegue comprar um terreno legal, faz uma casinha pequena, um loftzinho, alguma coisa, para depois construir a casa maior, pelo menos para poder sair do aluguel, né? Só que vamos supor, mas 70 mil ficou muito na risca. Poxa, eu precisava de mais 40, 50 mil. Eu posso pegar essa diferença no financiamento tradicional no banco. Não? Eu posso mesclar consórcio com financiamento? Não, quando você faz uma aquisição por consórcio ou financiamento, existe aquilo que a gente chama de garantia. A da alienação. Verdade. Né? Então, o imóvel ele fica alienado ou a administradora ou a instituição financeira. Não pode estar alienado 2 vezes. Não pode. Tá? No consórcio Canópolis eu tenho uma solução para isso. Pô, conta pra gente. Preciso saber. Vamos lá. Ó, gente, quem tá vendo a caneca diferente aí, ó, caneca da Canópolis aqui, tá? Da Explica pra gente aqui. Nesse caso, tá, da Canópolis, você pode, mesmo em andamento, já tô com uma carta contemplada, tá? Tô usando o dinheiro acabou. Eu posso fazer uma outra carta, contemplar essa carta. No momento da contemplação, eu trago para o mesmo imóvel. Por quê? Eu já tenho a garantia do imóvel. É óbvio, tem que estar na mesma titularidade. Aí tem algumas situações aqui básicas, tá? Não tem letrinha pequena, não. Tá. Mas pode fazer. Você pode fazer junção de cartas. Porque tá dentro da mesma administradora, é por isso, né? Agora, se fosse uma outra administradora, não tem como fazer. Entendi. Mas é uma solução, interessante. É uma solução inteligente, porque já peguei situações aí, algumas situações, onde a pessoa, por capacidade de pagamento, ele só pode pagar aquela naquele momento. E aí, com o passar do tempo, ele coloca uma carta ali, uma outra carta, ou mais de uma carta. Isso é muito comum em automóvel. Nossa, como é comum em automóvel. Entendi. Como é comum. Nossa, que interessante. Para documentação, por exemplo, eu poderia utilizar? Pode, até 10% você pode utilizar. Até 10% do valor da carta? Mas se sobrar, né? Você pode usar 10%. Bom, mas se a tua carta é de 70 mil e os 70 mil já está apertado, você vai usar 7 mil da carta ali, vai faltar mais 7 mil na tua conta, não tem jeito. Essa sobra de 10%, esses 10% que é permitido você usar para documentação, às vezes quando sobra crédito. Eu fiz uma operação agora, que paguei uma casa em Arraial do Cabo, que sobrou crédito. Cara, cobriu ITBI, cobriu escritura, registro, cobriu tudo. Entendi. Por quê? Sobrou crédito. Na realidade, foi calculado. Nós fizemos para sobrar. Uma dúvida boba que eu tive aqui agora. Existe eu usar minha carta de crédito para comprar um imóvel de um amigo ou de cônjuge, por exemplo? Isso existe? Aí, a gente começa a partir para o Banco Central, para a regra. Tá? E da mesma forma que o financiamento ele te limita a isso, a administradora de consórcio ela vai limitar também, porque você não pode comprar, por exemplo, você não pode comprar uma casa do teu pai. Por quê? Porque você já é herdeiro. Faz sentido. Tá? Eu posso comprar do meu irmão? Aí tem que começar a avaliar. Tá? Então, existem algumas situações aí que não é a administradora que decide. Ela precisa trabalhar em cima de um regramento do Banco Central. Entendi. Olha, esses dias eu vi um anúncio, inclusive desse imóvel em questão que eu tenho muito interesse aqui em Friburgo. E um exemplo, eles estão pedindo uma entrada de 60 mil. Eu não poderia usar uma carta de crédito para dar essa entrada de 60 mil e depois financiar o restante pelo banco. Eu não tenho garantia. Porque seria Lembra da garantia da alienação? Eu não tenho como. Agora, é muito comum em imóvel na planta,
As pessoas fazem a carta de crédito prevendo aquele momento da entrega das chaves, onde você tem, naquele momento, que fazer o financiamento para pagar o restante. Né? Vou chegar lá, a hora que tiver a entrega das chaves, eu preciso financiar 70% do imóvel, porque o período de obra eu amortizei só 30%. A carta de crédito serve para isso. Eu tenho clientes que têm cartas de crédito para imóvel em construção no Rio, que é para isso. Para quando lançou a Bitse, aí ele vai entrar com a carta de crédito. Para quê? Para ele não ter que financiar. Mas aí ela tem que fazer toda essa cobertura do valor, interessante. Aí ele vai pagar o restante do imóvel via consórcio, não via financiamento. Entendi. Tá? Assim, nossa, consórcio, olha, a gente fica aqui o dia inteiro falando. E assim, eu gosto muito de falar de consórcio habitacional. Eu vou deixar você dar um exemplo de consórcio de carro, porque como eu não vejo carro como investimento, mas por outro lado, por exemplo, eu trabalhei numa distribuidora muito grande aqui em Friburgo, e volta e meia eles faziam essa troca. E eu lembro que o proprietário na época, ele comentou comigo, ele falou, poxa, eu tô querendo pagar o consórcio, porque toda vez que eu contemplar, eu faço a troca. Né? E se contemplar antes de eu precisar trocar, beleza, eu tenho um prazo ali, tranquilo. Mas ele queria fazer justamente para poder fazer essa atualização da frota. Tem alguma outra forma que você enxerga que é interessante fazer esse consórcio? Para quem não tem pressa, de repente, de trocar o carro, obviamente, mas tem alguma situação que você consegue enxergar como investimento? Ou seria mais essa ferramenta mesmo? É uma ferramenta. Eu não trato como investimento, eu trato como uma ferramenta para uma aquisição futura. E aí eu vou fazer conta aqui de cima para baixo, de trás para frente, e a gente vai chegar no mesmo raciocínio que uma pessoa que tem ou alguma dificuldade para juntar um dinheiro, ou prefere fazer dessa maneira obrigatória de pagar um boleto, tá? Ele certamente vai fazer um bom negócio via consórcio até para automóvel. Tá? Concordo com você que carro não é investimento. Né? Eu dei um exemplo, Hugo, vou trazer isso aqui para assim, até para ficar legal, para a gente entender. Uma vez a pessoa falou assim, eu quero conversar com você consórcio, porque eu quero entender se isso aí vai dar certo para mim, porque eu sou um cara organizado, eu coloco dinheiro na poupança, eu tenho dinheiro aplicado, e eu quero saber por que isso aí é tão bom. Aí sentamos para conversar, vamos lá. E aí, o resumo da história. Eu falei assim, vamos trazer o exemplo de 100 mil aqui de novo? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você pega a prestação de 100 mil, vamos lá, R$1.000. Você vai lá na caderneta de poupança e coloca 1.000. Eu fui lá e paguei a minha prestação de 1.000 do consórcio. Veio a segunda assembleia, eu paguei a minha prestação do consórcio, você botou mais 1.000 lá. E eu tô pagando a taxa aqui, certo? De administração. Só que eu fui sorteado. Agora eu pego os 100 mil. E você tá o quê? Com 2.000? O consórcio, ele chega primeiro. Eu gosto de falar que o consórcio é a poupança que chega primeiro. Então, se eu tenho uma capacidade e a minha expectativa é não esperar o tempo, cara, para juntar o patrimônio, eu faço um consórcio que com certeza vai ser mais rápido do que o dinheiro que eu estou juntando. Interessante isso, né? Pensar por esse lado. Mas eu posso ser bem honesto aqui? Eu sou muito a favor da diversificação e não sou eu que estou inventando isso. Salomão já falava, né, lá na Bíblia, né, tô falando de religião não, tô falando Salomão, rei de Israel, já ensinou isso pra gente há milênios atrás, né, diversificar os investimentos. Hoje a gente vê muito guru falando isso aí, mas gente, isso é antigo. Quem diversifica minimiza os riscos. Sim, não tenho dúvida. E mesmo você que fala assim, Hugo, eu vou ficar aqui na Selic, 14,5%, lógico que tem imposto de renda, né, mas a grosso modo, tem 14,5% aqui, livre de risco, eu vou ficar aqui quietinho, tô juntando, tem meus 100 mil ali, me rende, R$1.000 por mês sem eu fazer nada. Cara, eu ainda diversificaria, porque eu como investidor, nunca vou, o que paga mais? Eu vou para uma questão de segurança e objetivo, tá? Eu, particularmente, eu gosto mais de investimento com alta liquidez. Então, bolsa de valores, por mais que tenha o risco da oscilação, que não é para qualquer um, gosto do Tesouro Selic, mas eu tenho consórcio habitacional. Sim. E eu tenho imóvel. Entendeu? Então, a diversificação é muito importante. Eu acho que ela te dá uma segurança. Então, uma sugestão boba. Eu tenho 100 mil lá na Selic, lá, me rende R$1.000 por mês sem fazer nada. Cara, você pode tirar R$500, R$700 só do rendimento. E paga o consórcio. Pagar uma carta de crédito para você poder ter um imóvel para diversificar. E outra, contemplou,
A gente nem citou isso daqui, apesar de ser um pouco óbvio. Cara, você contemplou com 1, 2, 3 anos, 5 anos que seja. A partir do momento que você alugou esse imóvel, o aluguel vai cobrir a prestação. Isso é que é interessante. Não sei se vocês já fizeram essa conta. No financiamento, não adianta. Eu, por exemplo, hoje eu pago 1.080 de prestação. Se eu fosse alugar do lado, eu ia pagar 600 e poucos reais de aluguel. Então, eu pago muito acima em valor de prestação. Se fosse uma aquisição via consórcio, eu estaria pagando exatamente um pouquinho até a menos, eu estaria pagando uns 600 reais do valor do aluguel. Entendeu? Sendo que é aquela coisa, né? O aluguel ele reajusta todo ano. Por mais que eu tenha ali o valor também reajustado pelo INCC, mas eu ainda acho muito jogo. Então, gente, é diversificação sempre. Posso trazer uma informação importante aqui? Deve, Fabiano. Olha só. Quando o cliente é contemplado, tá, por sorteio ou por lance, né? Vamos trazer a ideia do sorteio, porque o sorteio ele chegou para você e muitas vezes você não está preparado para comprar, você nem pensou nisso. Não pensou nisso. Uhum. E aí, esse dinheiro fica como? Esse dinheiro, a administradora ela precisa retirar esse dinheiro e aplicar isso. Uhum. Né? Esse dinheiro fica aplicado, aguardando a manifestação do consorciado. Ó, eu agora achei o que eu quero comprar e tal. Sabe quanto está rendendo isso? É em torno aí de 0,6 e pouco. É ruim, né? Poxa, não é um rendimento legal. Acima do pouco da poupança ainda. Mas vamos pensar numa coisa. Você pagou 5 prestações de um crédito dos 100 mil. Você pagou 5 prestações de 1.000. Você pagou 5 mil reais. Você foi contemplado e o teu dinheiro está rendendo a 0,6. Qual é o dinheiro que está rendendo? É o crédito, é 100 mil. Uhum. Você está pegando rendimento de 0,6 em cima de 100, que você não pagou ainda. Você pagou 5 prestações de 1.000. 30 que fosse. Então, o que acontece? Eu tenho consorciados contemplados que muitas vezes... Cara, deixa quieto. Uhum. Não vou mexer nisso não. Deixa aí. Sabe por quê? Porque aquele rendimento ali, embora você não possa pegar, tá? Porque ele só vai acumulando no teu crédito. O que acontece? Uhum. Você está praticamente... Seria inteligente eu falar que eu estou amortizando taxa. Uhum. Não, o próprio rendimento compensa a prestação que você está pagando. Você não está tirando, mas ele está aumentando o seu poder de compra. A hora que você for comprar alguma coisa, você já tem aquele valor ali. Sim. Cara, muito interessante. Agora que a gente ficou falando tanto de consórcio, e infelizmente a gente está chegando ao final da entrevista, mas a gente tem uns minutinhos ainda para a gente falar sobre seguros. A Canopus trabalha com alguns tipos de seguros também? É uma empresa exclusiva de consórcio? Qual mais produtos que a Canopus fornece que a gente, de repente, não teve tempo de falar? Que a gente poderia falar? O consórcio Canopus, ele pertence ao Grupo Canopus. Tá. O Grupo Canopus é um dos maiores grupos empresariais de concessionárias de veículos. Hoje, o maior distribuidor de motos Honda do Brasil é o do Grupo Canopus. Existe sim a Canopus Seguros, mas aí é uma operação de seguros que a gente não participa. O meu foco é consórcio e só consórcio. Vivo isso 365 dias do ano. E realmente, assim, muito feliz pela administradora. Uma administradora que tem filial em todo o Brasil. Eu me reporto à filial do Rio de Janeiro. Mas se eu meter a mão no telefone aqui agora e eu quiser falar com um dos donos, eu tenho acesso a um diretor que é sócio, que é acionista. Eu falo com o diretor geral. Se ele não puder me atender, ele vai me retornar. Então, essa coisa... Estamos vivendo aí tudo robotizado, né? Tá tudo aí. A Canopus, ela tem. Eu sou obrigado, de forma contratual, a atender o meu consorciado, não só na venda. Quando ele é contemplado, ele trata comigo, com a minha equipe, com o meu pessoal. E aí muda muita coisa. Hoje é 0,800, é e-mail, e você manda. No consórcio imobiliário, então, cara, olha, você... Se não tiver alguém para te assessorar, quando você manda a certidão, vem ser outro. Se você não tiver alguém para te ajudar nesse momento, pode ser que você fale, pô, esse negócio não é tão legal. E na realidade não é isso, é porque você não está tendo um acompanhamento. Você recebe um checklist e ali você tem que começar a fazer aquilo ali. Não, a gente trata aqui em Friburgo, vai tratar comigo. Perfeito. E se for para fora, vai tratar. É o famoso pós-venda. Sim. Porque a ideia não é vender uma vez só. Não gosto de trabalhar a venda
quero fazer o cliente entender que é um bom negócio e ele está sempre me procurando, gerando negócios e indicações. Perfeito. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro. Ajudo você a ter uma vida financeira mais organizada. Eu sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência. Vocês conseguem encontrar aí na Americanas, Esquilo, Estante Virtual, enfim, nas maiores livrarias do Brasil, tanto na versão física quanto na versão e-book. Tá? Então, se você quer entender o básico sobre economia, para você ter um pouco mais de entendimento sobre investimentos, muita gente fala, qual investimento bom que está rendendo muito aí? Você sabe o que é Selic, CDI? Não, então primeiro... Pois é, vamos no básico primeiro, mas aqui eu falo de bolsa de valores, falo sobre investimento no exterior, falo sobre Selic, falo sobre renda fixa, fala sobre investimento imobiliário também, então esse livro é para você, tá bom? Eu quero dar um exemplo legal aqui, que numa consultoria financeira, uma vez o cliente, ele estava com, na época era, acho que 180 mil. Hugo, eu tô com 180 mil aqui para fazer um investimento, esse dinheiro está aplicado no fundo assim e tal, poxa, e tá com um imóvel vendendo aqui, ele mora de aluguel, né? Tem um imóvel vendendo aqui, cara, 160 mil, pô, do jeitinho que eu quero aqui, poxa, perto do meu trabalho e tal. Eu tô querendo comprar, mas por desencargo eu tô falando contigo aí, o que você acha que eu deveria fazer? Como eu poderia fazer isso? Falei, cara, pelo amor de Deus, não pega esses 180 mil e bota lá, você vai ficar descapitalizado. Isso. Aí eu falei pra ele, olha, você pode fazer isso, tudo bem. Aí simulei com ele, você pode fazer esse investimento, é um financiamento bancário, ou, aí eu apresentei o consórcio. Uhum. Falei, olha só, você vai descapitalizar metade, 60% desse valor para poder fazer a aquisição desse imóvel. Então, o valor que você paga de aluguel é o valor que você vai pagar de prestação. Exatamente. Da parcela do consórcio. Você vai ofertar o lance. Aí ele falou, caramba. Eu falei, cara, em 5 anos, 7 anos você já quitou isso daí. E ele ficou maravilhado. Então, assim, eu fiz ele... A intenção dele era ele estava cogitando de fazer um financiamento e quitar, né? Mas nessa brincadeira só do financiamento para o consórcio, eu fiz ele economizar mais 100 mil reais. Sim. Né? Fora que ele não ficou totalmente descapitalizado. Ele ficou com parte desse valor e ainda ficou com o imóvel, né? Então, sim, é um dos grandes cases de sucesso da consultoria que eu tive, que o cliente saiu, assim, super satisfeito. Eu só não tinha ninguém para indicá-lo sobre o consórcio. Agora eu tenho, né? Obrigado. Mas, assim, uma coisa que eu vejo nessa assessoria... Não é trazer, olha, eu sou esperto, eu estou fazendo isso. Não, é questão de inteligência. Sabe, você conseguir entender o produto como ele é. Eu pego muito cliente, cara, muito cliente mesmo, Hugo, que o cara comprou um consórcio, muitas vezes no banco, o gerente não sabe o que vendeu e o cara não sabe o que comprou. A grande realidade é essa. E aí, quando o cara vê... Eu peguei um cliente outro dia que... O gerente colocou para ele uma carta de 35 mil e eu não tenho nada a ver com o banco, não. Né? Ajuda a divulgar o nosso produto. O cara contemplou uma carta de 35 mil e falou, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, cara, deixa aplicado lá. Você não tem nada para fazer. O cara só usa carro premium, um outro poder. E o cara vendeu uma carta de 35. Poderia ter vendido uma carta de 3 milhões. É um investimento sem propósito. Exatamente. Tem que ter um propósito. Eu sempre falo aqui, todo mundo que vai investir, que vai trabalhar um pouco mais, vou fazer uma renda extra, vou me capacitar, vou abrir mão de alguma coisa, cortar despesa para poder investir. Cara, se você não tiver um propósito bem definido, vai ser broxante para você em algum momento. Você vai falar, pô, cara, podia estar agora fazendo isso, fazendo aquilo, tô aqui juntando dinheiro, abrindo mão. Quer saber? Morre, fica tudo por aí. Aí começa a vir essas frases que eu detesto. Morre, fica tudo por aí, que não sei o que, eu vou gastar. Então a gente tem que ter um propósito bem alinhado, que é aquilo que vai motivar a gente. É a famosa cenoura, né? O chicote é a economia que a gente está fazendo, é a renda extra que está chicoteando, mas eu tenho um propósito. Não, eu vou chegar ali na cenoura. Exatamente. Né? Antes de encerrar, não posso deixar de agradecer ao Nerd Bruto. Nerd Bruto é um dos maiores... Não, um dos maiores. É o maior fabricante de mesas de jogos do Brasil. Já está presente em todos os estados do Brasil. Quer comprar uma mesa de jantar para sua casa? Você tem que dar uma olhada no catálogo da Nerd Bruto, que você vai comprar uma mesa de jogos. Eu tenho uma. A mesa normal, você vê, tô tudo para botar uma aqui no estúdio. Mas você tira a tampa dela, vira, pronto, tá pronto para jogar o seu jogo. Tá ali jogando, de repente, chegou a pizza. Você consegue tampar, o jogo fica pausado, você pausa o jogo de tabuleiro, não precisa desarmar, desvazia a mesa. Cara, é só colocar a mesa em cima. Fora que tem estantes, tem mesa dobrável, tem mesa que você consegue deixar na parede, para quem mora em kitnet. Eu moro em um lugar pequeno. Cara, tem mesas lá que fica encaixada na parede, você desce, dobra. Tem mesa portátil que você carrega no ombro. Então, cara, Nerd Bruto tem produtos maravilhosos. Fica uma recomendação para vocês. Inclusive, Rondinelli, obrigado pelo funcionário que você me indicou aqui, tá? O Ítalo foi... Ítalo trabalhou na linha de produção, né, da Nerd Bruto. Ítalo, o produto é bom, não é? Fala a verdade. De qualidade, cara. De qualidade. A madeira pura, né, Ítalo? E atenção pro cliente, cara. Exatamente. Então, assim, legal. Cara, como cliente... Vou saber, eu vou seguir lá. Eu gosto de recomendar empresas que eu sou cliente, porque dá uma propriedade muito a mais pra gente poder falar, né? A Docicária Bombonier, ali localizada na rua Montes Livro. Então, você quer comprar
quer adoçar a sua vida, caixa de bombom, à noite fica aberto até mais tarde também, né? Que eles trabalham com bebidas também na parte da noite, mas na parte do dia você quer ali tomar um picolé, quer adoçar a sua vida, quer montar uma cesta de chocolate para presentear alguém especial. Minha recomendação para vocês é a Doçaria Bombonier da Monte Líbano. Elias, meu amigo, um grande beijo, um grande abraço. Elias agora tá de carro novo, comprou agora um carro zero. Olha que legal. Então, assim, meu motorista executivo, eu tenho medo danado de andar no Rio. Não é segredo para quem me acompanha aqui. Sempre que eu tenho que ir em algum evento, ontem fui buscar minha irmã no aeroporto, para quem que eu ligo? Elias. Então, você quer fazer uma viagem com segurança, tratamento VIP, pensa num cara diferenciado, né? Elias já há décadas aí atendendo o pessoal, Elias já faz parte da família, né? Ontem eu até brinquei com ele, né? Elias Dutra, pô. Então, grande parceiro, um grande amigo também. Espero um dia poder te receber aqui. Então, você de Nova Friburgo quer fazer um passeio. Mas, gente, não só um passeio para fora. Teve um casal de adolescentes, colegas meus, que foram para um show uma vez ali em Conquista. Falou, Hugo, onde que eu vou arrumar um táxi para ir lá em Conquista me buscar e deixar eu e minha namorada em casa? Eu falei, meu amigo, fica tranquilo, tem a solução para você. Passei o contato do Elisa, ele foi, resolveu. Então, tá aí minha recomendação para vocês. Hugo Dutra, consultoria financeira, um cara super gente fina, você que precisa de um atendimento personalizado, você que precisa de algo realmente que vai ter empatia, não vou olhar só número, né? Porque eu nunca vou falar com você só de financeiro, compensa mais fazer isso daqui, porque tem o financeiro e tem o seu sonho, e sonho não tem preço, tá, pessoal? Então precisa de uma consultoria financeira, entre em contato comigo, seja, Hugo, eu preciso tirar dúvidas sobre investimento, eu quero reorganizar minha vida financeira, eu quero fazer um intercâmbio, quero casar, quero começar a montar um planejamento financeiro para o meu filho, para quando ele tiver 18 anos, ele, sei lá, pagar a faculdade, fazer um intercâmbio. Hugo, estou endividado, o que eu faço? Entre em contato comigo, tá bom? Quem mais temos aqui? Munier Doces também. Gente, quer fazer doce para sua festa, para o seu casamento, né, para o seu aniversário? Doces personalizados para os seus funcionários, para os seus colaboradores também. Com a logo da sua empresa, então a Munier Doces tem um catálogo lindo para poder fornecer ele para vocês, não só produtos de Páscoa, não só panetones no final de ano, mas fora de época também que você precisar, você pode contar com a Munier Doces, tá bom? Doces 100% artesanais. Multimix Distribuidora foi a primeira empresa que eu trabalhei na vida, entrei lá com 15 anos de idade fazendo entregas e fui na famosa escadinha, né? Entregador, estoquista, vendedor, supervisor e gerente. Então eu tenho um carinho muito grande para essa empresa, distribuidora de produtos alimentícios. Está abrindo um comércio? Pode entrar em contato que eles vão te atender, seja você lanchonete, bombonier, padaria, mercado, supermercado, mini mercado, né? Você pode, sorveteria, que trabalha com produtos de peso também, são mais de 1000 produtos no catálogo. Então você da região serrana, com exceção de Petrópolis, que Petrópolis ainda não está fazendo, mas toda a região serrana sendo atendida aí pela Multimix Distribuidora. E, gente, o depósito fica ali na Califórnia. Quer passar ali para comprar um docinho, um pacote de bala, para comprar qualquer coisinha, eles estão abertos ali para poder te atender de segunda a sexta, de 7 às 5, sexta-feira até às 4 da tarde, tá bom? Dermar Plastic, né, que também é a clínica da Capilar Fui, que faz tratamento capilar. Inclusive, quem me conheceu, não sei se você reparou a foto ali, tava carecão, agora já tá crescendo um matinho aqui. Tem que fazer um segundo para poder preencher agora, né, a parte de trás aqui, dar alguns retoques aqui na frente também. Então, não só transplante capilar, gente, tratamento capilar também, né? Tá começando a dar uma queda de cabelo. A Carol, inclusive, falou comigo, Hugo, se você tivesse me procurado lá com seus 22, 23 anos, a gente tinha evitado, né, essa queda de cabelo aí. Então, você quer fazer um tratamento diferenciado, entre outros serviços também, tá, gente? Entre em contato com a Capilar Fui. Rafael Corrêa, meu personal trainer, quer fazer um trabalho diferenciado. Rafael é especialista em dor, vai atender você no seu trabalho, na sua residência ou na academia que você treina. Então fica a minha recomendação para você, excelente profissional, e trabalha com personal fighting também, né? Então, se você, assim como eu, gosta de artes marciais, ele dentro do treino de personal que vai trazer aquele fortalecimento para você, aquela reabilitação que você precisa, também consegue implementar essa parte aí de lutas, beleza? E para finalizar, um agradecimento aqui à TV Real, né? Um abraço aí ao Augusto e a toda a nossa audiência, né? A gente passando aqui em 6 cidades, porque agora estamos em Cabo Frio também, então quero agradecer toda a audiência de vocês. 99% das pessoas que me param na rua sempre perguntam, você me conhece de onde? YouTube, Instagram? O pessoal fala, não, pô, eu vejo na TV. Ó, que legal. Então, assim, eu quero agradecer à TV Real por ter permitido que meu podcast, né, seja conhecido, especialmente aqui na cidade de Nova Friburgo, tá bom? Agora, pra gente finalizar com chave de ouro, passa os seus contatos, quero fazer um consórcio, como é que eu faço para te encontrar? Pois é muito simples de encontrar. Tem lá no Instagram Schumacher Representações ou Fabiano Schumacher. Eu acho que vai colocar na legenda aqui o meu telefone, 981-12-6831. Em Friburgo a gente fala ao vivo, né? Sim, perfeito. Gosto de estar sempre com as pessoas, ou então via WhatsApp também. Pode mandar mensagem, me conta lá o teu caso e nós vamos atender com todo prazer. Então, se a pessoa quiser, sem compromisso, trocar uma ideia contigo para entender um pouco melhor essa questão do consórcio, pode também. É isso aí que eu gosto de fazer. Perfeito. Ajudar pessoas. Fabiano, você está mais que convidado para voltar sempre que você quiser. Obrigado.
Tá bom? Tiver uma novidade, alguma coisa, Hugo, olha só, a gente está com um projeto novo, teve alguma alteração, alguma mudança, alguma atualização, seja muito bem-vindo a retornar sempre que Obrigado quiser. pelo convite, foi um prazer estar aqui. Nossa, muito obrigado mesmo. E eu te agradeço. E, gente, para você que ficou aí até o final, meu muito obrigado. Se está assistindo pela TV, lembra de... Pega o celular aí rapidinho, entra no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa que gosta de investimento, aquela pessoa que você quer ver crescendo na vida, vencendo na vida, que ela deve entender sobre essa ferramenta maravilhosa que é o consórcio para poder fazer alavancagem patrimonial. Encaminhe esse vídeo para ela. E lembre-se que sucesso é uma questão de decisão, galera. Então, até semana que vem. Grande abraço.